Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gleison Marinho Guimarães, sou médico, pneumologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui em Macaé. A gente vai conversar um pouquinho sobre o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. A gente chama assim o vírus que causa uma doença chamada Covid-19. E a gente vai falar um pouco de quem é o vírus. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus da família coronavírus, e esses vírus que geralmente circulam todos os anos, por aqui também, são os coronavírus sazonais, né? Eles geralmente circulam no período do outono e do inverno. Novo coronavírus, que foi o SARS-CoV-2, surgiu em meados de dezembro, lá na China, na província de Wuhan, onde houve o início dessa pandemia que foi decretada em março. Bom, esse vírus ele tem uma capacidade de transmissão bastante grande. Ele se transmite através de excretas que a gente coloca no ar, né? E aí quais seriam as formas de excreção desse vírus? Seriam a tosse, o espirro ou a fala. Esse vírus ele se dissemina através das gotículas respiratórias que a gente vai excretar no momento da tosse ou do espirro, mas ele também pode ser solto no ar pela nossa fala, e ele pode emitir tanto as gotículas, que são mais pesadas e podem cair nas superfícies que estão perto da gente. Então eles podem cair na superfície da mesa, do chão. Se ele cai num papelão, ele pode durar até 24 horas. Se ele cai sobre uma superfície de aço inoxidável, ele pode durar até 6 horas, 8 horas. Se ele cai sobre uma superfície de plástico, ele também pode durar em torno de 8 horas. Ou seja, a gente precisa entender que a higiene desses locais, quando existir alguém com contaminação possível, né, já infectado, também vai ter que ser feita por conta de risco também, não só da tosse e do espirro direto de alguém que está infectado ou mesmo doente, mas também porque se eu passo a mão nessa superfície contaminada anteriormente por alguém que tossiu, espirrou, falou próximo e colocou, né, e emitiu partículas que caíram sobre essa superfície contaminada, eu posso, se eu passar a mão sobre a superfície, coçar meu olho, meu nariz ou minha boca, eu posso também fazer infecção. Então, a gente vai dizer que a forma de transmissão dessa doença vai acontecer pelo ar, pelas pessoas que estão tossindo, espirrando ou mesmo falando, e pelas superfícies contaminadas. Existe uma possibilidade também, só para a gente não esquecer, das transmissões que ainda não foram documentadas, mas a gente tem a presença do vírus nas fezes. Então, as pessoas que estão com infecção ou mesmo doentes, elas podem excretar esse vírus através das fezes e através de outras secreções que a gente coloca, como, por exemplo, o catarro, o escarro. Também existe a produção, né, ou pelo menos a gente encontra vírus nesses materiais. Por isso, gente, é muito importante se cuidar e redobrar esses cuidados na atual circunstância em que a gente começa a perceber muita gente doente. Em locais em que existe uma maior aglomeração de pessoas, a gente vai ter mais risco de transmitir a doença e de ficar doente. Então é muito importante hoje que, se você sair de casa, não deixe de usar a máscara. Mesmo a máscara de pano, não precisa ser aquela máscara toda produzida, né? Ou mesmo a máscara cirúrgica, ou a N95, que é a máscara que os profissionais de saúde têm que usar lá dentro do hospital. Não, vocês podem usar as máscaras de pano, as máscaras que vão proteger e vão servir como barreira para a inalação desse vírus, que pode estar em suspensão no ar, se ele estiver na forma de aerosol, por até 3 horas. Então, olha só como isso é importante. Eles podem ficar no ar até 3 horas em suspensão, e se eu entro num local e que tinha alguém tossindo ou espirrando com o vírus, eu posso também adquirir essa doença pelo contato e pela minha respiração, tá? Esse vírus, o que a gente sabe é que as formas de transmissão, sendo essas que a gente conversou,
O que a gente precisa muito fazer? Além de usar a máscara como um bloqueio no nariz e na boca. E aí, gente, não adianta usar máscara só na boca. A gente tem que usar máscara no nariz e na boca. E de preferência, se tiver um local com mais gente circulando, a gente até vai sugerir que a gente use, por exemplo, nos hospitais, nos consultórios, nas clínicas, a gente também use um protetor ocular, porque esse vírus, se ele cai sobre a mucosa do olho, ele também pode induzir a infecção e em algumas pessoas ele vai fazer doença. É importante só prestar atenção no conceito de infecção, em que esse vírus pode chegar no meu organismo, promover a infecção, mas eu necessariamente posso não ficar doente. E aí isso é um grande problema na transmissão. Por quê? A gente entende que muitas pessoas não fazem sintomas de nariz entupido, de espirro ou coriza, de dor de garganta, de tosse, de falta de ar. As pessoas podem não ter esses sintomas. Muitos pacientes que estão com a infecção pelo SARS-CoV-2 pode não ter diarreia, pode não ter náusea, enjoo e até mesmo vômito, pode não ter febre, pode não ter alteração do paladar e do olfato, podem não ter outros sintomas, como, por exemplo, cansaço, desânimo, fraqueza, falta de apetite, né? Então, esses sintomas todos, eles podem não estar presentes. A gente vai chamar essa pessoa que tem a infecção, mas não fez a doença, nenhuma manifestação clínica, nenhum sintoma, de pessoas assintomáticas. E esses assintomáticos é que podem continuar a perpetuação do vírus, uma vez que esse assintomático ele pode continuar transmitindo sem saber, porque ele não está sentindo absolutamente nada. Por isso que é muito importante que a partir de agora, se a gente for ter contato com outra pessoa, que a gente esteja de máscara, mesmo dentro de casa, se eu preciso sair o tempo inteiro para trabalhar, se eu preciso sair para alguma outra coisa, é importante que eu use mais a máscara e não deixe de usar a máscara se eu for sair de casa. Então essa é a recomendação principal. As recomendações que também existem e vocês já viram com certeza, mas que eu vou repetir aqui, é a gente não deixar de lavar as mãos com água e sabão. Água e sabão é muito importante. O sabão, ele consegue ser, por ser detergente, ele consegue romper a estrutura do vírus, que é uma estrutura de gordura por fora. Então, a gente consegue sim eliminar o vírus se a gente fizer a limpeza de água e sabão nas mãos frequentemente. Ah, eu preciso usar o álcool? Sim, eu posso usar o álcool, mas o sabão e a água são estratégias muito eficazes na higienização das mãos. É muito importante também, além da limpeza e higiene das mãos e do uso da máscara, que você, ao menor sinal de sintoma clínico de uma síndrome viral, parecendo uma gripe, você já coloque a máscara, fique de máscara dentro de casa e se tiver como ficar um pouquinho mais isolado do restante da família, já é importante. A gente tem que lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, muitas pessoas estão doentes, muitas estão infectadas e não sabem. Pelo menos os pacientes que têm a doença manifesta, é importante que procure assistência médica e em casa já adote as medidas de isolamento dentro da própria casa. Esse é a melhor forma de prevenir e diminuir que o cluster familiar, ou seja, as pessoas que estão dentro de casa, todas fiquem doentes porque uma pessoa ficou doente. A gente não pode deixar de praticar também a etiqueta respiratória. Então, tanto as crianças quanto os adultos precisam sim ou ter um lenço de papel para não tossir e espirrar no ar. Então é muito importante que eu use o lenço de papel, porque esse lenço descartável eu vou desprezar depois de uma lixeira fechada. Ou, se eu não tiver um lenço de papel, que eu cubra com o espirro e com a tosse no meu antebraço. Para quê? Para impedir que esse vírus fique em circulação no ar por mais tempo e aí uma pessoa que chegue nesse ambiente acabe se contaminando também. É muito importante que a gente também tenha essas questões de isolamento muito claras, porque o que a gente sabe, como regra de ouro, a gente entende que é dessa forma, que aquelas pessoas que têm um mínimo de sintoma respiratório, ou mesmo que tenham uma diarreia diferente, e que estejam com febre, ou que comecem com uma tosse, com sintomas de nariz, se tem algum quadro viral, como eu falei, é muito importante que sim,
fique mais isolado em casa e converse com um profissional de saúde para ter orientação adequada. Aqui em Macaé a gente tem o centro de triagem lá do coronavírus, que funciona no Centro de Saúde Jorge Caldas e é a referência do nosso município para todos vocês que moram aqui na nossa cidade. Fiquem com Deus, se protejam. A gente sabe que é um vírus novo, é um vírus em que a gente ainda está dominando o controle da doença, a gente ainda não consegue resolver todos os casos. A imensa maioria das pessoas vai ter forma leve e forma até mesmo assintomática, mas 20% precisarão de internação, precisarão da terapia intensiva lá na UTI, 5% dessas pessoas poderão precisar de UTI e a gente precisa ter leitos para todo mundo e a melhor forma de prevenir é usando máscara e evitando que todos fiquem doentes ao mesmo tempo. Essa é a recomendação principal. Isso é o que a gente tem tentado contribuir. Se vocês precisarem de mais informações, a gente pode conversar um pouco e vários vídeos também são postados na minha rede social, no meu Instagram e no meu Facebook, que é o dr.gleison_Guimarães. Fiquem à vontade, estamos aqui para ajudar e muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, se cuidem.